Olá pessoal, hoje resolvi trazer aqui para o canal um tema que tem uma frequência relevante em serviço de urgência cirúrgica, um tema também que o cirurgião muitas das vezes menospreza na hora de estudar, então por isso eu decidi trazer aqui um artigo de revisão publicado na JAMA Surgery, um artigo publicado em setembro do ano passado, um artigo muito bom que fala pontos muito práticos sobre essa patologia, que é a fasciite necrotizante. Também trouxe ali o que o UpToDate fala, então ali para cruzar um pouco essas informações, para a gente ter um pouco mais de respaldo, para falar sobre essas condutas e não pegar somente esse artigo de revisão. Bom, então indo aqui para esse artigo, como eu já falei, publicado em setembro na JAMA Surgery, uma boa revista, e ele já traz aqui na introdução que é uma patologia grave, a gente já sabe aí, né? Então o cirurgião que trabalha em pronto-socorro sabe que a fasciite necrotizante e que a síndrome de Fournier também, a gente vai ver que existe uma pequena diferenciação nesses termos quando nós aplicamos, que essa patologia ela tem uma gravidade importante e tem uma taxa de mortalidade em torno de 10 a 20%. A gente costuma até ver uma taxa de mortalidade até bem mais alta aí nos pronto-socorros que a gente trabalha. E passando então aqui para microbiologia e fisiopatologia. Então, já na parte da microbiologia, a fasciite necrotizante, existem vários tipos de fasciite necrotizante. A tipo 1 geralmente é a mais frequente, é aquela polimicrobiana, então aqui nós realmente mais encontramos no nosso pronto-socorro. A tipo 2 já é aquela monomicrobiana, que é um pouco menos frequente, e a tipo 1 realmente é aquela que a gente conhece, né, em pacientes mais idosos, muitas das vezes com algum grau de imunossupressão, que tem comorbidades, tá? A gente vai ver que as comorbidades mais frequentes nesses casos aqui são a obesidade e o diabetes, então aqui já começa a se desenhar um cenário que a gente conhece, né? Um paciente idoso, obeso, diabético, geralmente são mais homens que desenvolvem essa patologia, com uma infecção polimicrobiana, uma infecção do tipo 1, uma fasciite necrotizante do tipo 1. A fasciite necrotizante do tipo 2 acomete qualquer idade. Os pacientes geralmente não têm nenhum grau de imunossupressão e geralmente, como nós falamos, é monobacteriana, o Streptococcus ou o Staphylo aureus, e também, mais frequentemente, a região que essa patologia atinge são as extremidades. Então, tipo 1, na maioria das vezes, é a síndrome de Fournier mesmo, né, que é a fasciite necrotizante da região perineal, então aqui já tem a diferença desse termo. Então, quando nós falamos de síndrome de Fournier, nós estamos falando de uma fasciite necrotizante da região perineal. Se eu estiver falando uma fasciite necrotizante, ela pode acometer qualquer região, porém, quando eu falo síndrome de Fournier, eu estou me referindo a essa fasciite nessa região perineal. Existem alguns outros subtipos também de fasciite necrotizante que o artigo traz, o tipo 3, né, também monobacteriano, muitas das vezes associado ao Clostridium, e a tipo 4, que eu particularmente nunca vi, que geralmente é associado a infecções fúngicas. Na maioria das vezes, essas infecções elas vão ter uma porta de entrada, então uma queimadura, uma incisão cirúrgica, uma picada de inseto, pequenos traumas, e em 20% dos casos a gente nunca vai saber ali da onde se originou essa infecção. Particularmente aqui, as infecções por Streptococcus do grupo A podem originar uma fasciite necrotizante após uma disseminação hematogênica, né? Então, aquele paciente que tem algum tipo de bacteremia transitória. Então, esses pacientes aqui não vão ter nenhuma porta de entrada e simplesmente vão desenvolver uma fasciite necrotizante em alguma parte do corpo ali, devido a essa disseminação hematogênica. Então, nem adianta a gente ficar tentando achar alguma porta de entrada. Essa patologia também ela resulta numa inflamação mediada por toxinas, e essa inflamação mediada por toxinas leva a uma trombose vascular, mais precisamente uma trombose ali da microvasculatura da região da fáscia, né? E isso leva a uma isquemia e necrose tecidual. Isso já traz uma desvantagem também na administração dos antibióticos, já que tem uma vascularização muito prejudicada, os antibióticos não têm um poder tão alto de penetração nesses tecidos. Tá? Então, aqui nesse momento, diante dessa informação, a gente já consegue saber aqui de alguma das manifestações clínicas também. Tá? Então, quando você tem aquele paciente que tenha uma fasciite, ou seja, ele tem aquela região da fáscia, uma região isquêmica, uma trombose nessa região, e isso faz com que haja um descolamento da fáscia do tecido celular subcutâneo que está ali acima dessa face. Então você já tem aquele descolamento. Então
Se tiver um descolamento muito grande, aquela pele pode começar a sofrer necrose, então a gente vai ter alterações dessa pele, a gente vai, começar a ter uma produção gasosa, embaixo desse tecido celular subcutâneo e muitas das vezes ao exame físico esses pacientes vão ter um dos sinais muito específicos das faceite necrotizantes, que é a crepitação. Então se você tem um paciente que está ali, que tem sinais de choque, que tem uma alteração cutânea, que naquela região o paciente tem dor e tem crepitação, muito provavelmente você vai estar diante de uma faceite necrotizante, mas a gente vai passar um pouco mais aqui adiante para falar sobre esses sinais e sintomas. Então, como eu falei, né, sinais e sintomas da faceite necrotizante, existem os sinais clássicos que estão ali presentes em até somente em até metade dos casos, que são as bolhas, a necrose da pele, a crepitação e algum sinal de gás nesse tecido celular subcutâneo avaliado em algum exame de imagem. Então, né, nessa avaliação e no diagnóstico, as extremidades são as regiões mais afetadas por essas faceites necrotizantes, ali atingindo uma porcentagem de 57 até 73%, o períneo podendo ser acometido em até 40% dos casos, tronco, cabeça e pescoço também já bem menos frequente, e existe uma taxa de erro diagnóstico de 41 a 96%. Então aqui está um ponto também importante para esse paciente que a gente vai ver que a gente tem um tempo para abordar esses pacientes. Então, se a gente tem ali um erro diagnóstico, com certeza a gente vai atrasar a terapêutica para esse paciente, que a gente sabe que esses pacientes eles precisam ser abordados idealmente até 12 horas, tá? E ainda mais preconizado ainda, quanto mais rápido você puder abordar esse paciente de forma cirúrgica, melhor, em até 6 horas é que realmente os desfechos são mais favoráveis. Então, os sinais clássicos, eles têm uma alta especificidade, né, como eu falei, porém são vistos em menos de metade dos pacientes. As comorbidades mais associadas, como também já mencionei, é o diabetes, a obesidade, existem várias outras comorbidades que a gente vai encontrar e até um quarto dos pacientes não vão ter nenhum tipo de comorbidade subjacente. Se o cirurgião achar que não existe evidência para já naquele momento, né, naquele primeiro exame do paciente, se o cirurgião achar que não existe ali evidência suficiente para submeter o paciente a uma exploração cirúrgica, esse paciente ele precisa ser avaliado de forma seriada de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. De achados laboratoriais, nós não temos nada muito específico aqui para dar o diagnóstico desses pacientes, porém existe um indicador de risco laboratorial para facete necrotizante, tá? Um indicador que muitas das vezes vai ajudar a gente a diferenciar até entre faceite necrotizante e celulite, né? Então, um grande diagnóstico diferencial aí vai ser a celulite. A celulite, quando a gente compara aqui com a faceite necrotizante, tem um prognóstico muito mais favorável. Na maioria das vezes a gente não vai precisar fazer nenhum debridamento cirúrgico, então muda muita coisa aqui pra gente. Então, por isso que a gente tem que saber muito bem desses sinais e sintomas, muitas das vezes avaliar com esse índice que pode ajudar a gente, né? E saber que na celulite, geralmente, os pacientes não têm aquela instabilidade hemodinâmica, não tem tanta dor e geralmente também não tem tantas alterações cutâneas, como aquela pele violácea, a pele necrótica. Bom, esse índice, né, então ele avalia 6 variáveis, existe um valor de corte de 6 pontos, então se você tiver mais do que 6 pontos, o paciente vai ter um valor preditivo positivo de 92% e valor preditivo negativo para distinguir de faceite necrotizante de 96%. Quanto mais alto o valor, melhor a especificidade desse índice, e existem também aqui outros índices que tentam auxiliar a gente nesse diagnóstico. Só para a gente não perder aqui sobre esse indicador de risco laboratorial, essas são as 6 variáveis que nós vamos precisar avaliar, né? Leucócito, hemoglobina, sódio, glicose, creatinina e PCR. Então, se o paciente tem toda a pontuação aqui do lado, se o paciente pontuar mais do que 6, muito provavelmente a gente está diante de uma faceite necrotizante. Um outro índice também que os autores eles identificaram como um fator preditor independente de risco para faceite necrotizante seria a pressão arterial sistólica, então aquele paciente hipotenso, né, então uma sistólica menor que 120, a pele violácea e uma leucocitose maior do que 15.000. Então, se o paciente tiver
todas essas 3 variáveis, aqui o artigo coloca que a especificidade gira em torno de 100% e o valor preditivo positivo também de 100%. Então, também é interessante a gente sempre estar utilizando esses índices para a gente trazer um pouco de subsídio para aquele nosso diagnóstico. Sobre a exploração cirúrgica, então, alguns cirurgiões advogam que a exploração cirúrgica ela pode ser realizada quando o diagnóstico ele é incerto. Então, devido àquele à gravidade dessa situação, é muito melhor que a gente faça uma exploração cirúrgica negativa do que deixe passar esse diagnóstico, passar esse diagnóstico batido, tá? E como o UpToDate coloca, a única forma de a gente dar esse diagnóstico é através da exploração cirúrgica. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do diagnóstico no intraoperatório. E de achados característicos durante a cirurgia. Então, a fáscia necrosada, né? Então, a fáscia acidentada, então, que é um sinal muito específico de fasciite necrotizante. Então, aquele edema, falta do suprimento sanguíneo. A gente pode também encontrar até a trombose vascular e um ponto muito importante é essa falta de resistência à dissecção digital. Então, quando você faz a exploração digital, quando você tem essa perda de resistência, muito provavelmente você está frente a uma fasciite necrotizante. Tá? E aqui no UpToDate ele traz algumas imagens, né? Então, quando a gente tem ali aquele paciente com todos esses sinais e sintomas que nós já falamos, né? A necrose da pele, um paciente que tá hipotenso, que tem sinais de choque, que a gente leva esse paciente para a cirurgia, a gente encontra essa fáscia acidentada. Quando a gente tenta fazer uma exploração digital, nessa topografia aqui, o tecido celular subcutâneo já está descolado da fáscia devido à infecção, devido à trombose vascular, tudo aquilo que a gente já mencionou no começo. Então, quando a gente passa com uma exploração digital acima do plano facial, a gente consegue perceber que o tecido celular subcutâneo se descola muito facilmente. Então, nesse momento, você com certeza ele vai estar frente a uma fasciite necrotizante, você não tem que ter muita dúvida quanto a esse diagnóstico, e isso também ajuda a gente a definir o ponto que a gente vai realizar o debridamento e as nossas incisões cirúrgicas. Então, aqui uma coisa muito importante de forma prática seria isso: você vai fazendo aquela exploração digital até onde o seu dedo conseguir deslizar sobre a fáscia, ali com certeza vai ter doença. Naquele momento que o seu dedo não consegue avançar nesse plano acima da fáscia, né? Então, quando o tecido celular subcutâneo estiver realmente ali junto da face, não estiver descolando facilmente, ali já muito provavelmente vai estar uma área saudável, você pode parar por ali o seu debridamento. Então, uma coisa que a gente utiliza na nossa prática para saber até onde progredir no nosso plano de dissecção, no nosso plano de debridamento. E uma certa taxa de exploração negativa é aceita, como eu já falei. Aqui traz alguns biomarcadores que tentam auxiliar no diagnóstico sem muita. A gente ainda não utiliza tanto esses biomarcadores. Eu, particularmente, nunca vi nenhum sendo utilizado na nossa prática. Existem alguns dados laboratoriais que podem falar a favor de prognóstico, então fatores que sugerem um mau prognóstico: a hiperlactatemia, hiponatremia, leucocitose e elevação da creatina. Então, aqui é uma coisa também sem muita especificidade, né? Isso aqui geralmente são dados laboratoriais de um paciente muito grave, também sem grandes novidades para a gente. Sobre a imagem, então, uma tecla que esse artigo coloca, o UpToDate também coloca, é que a gente não deve atrasar uma exploração cirúrgica para fazer imagem. Então, se você está diante daquele paciente que já está em choque, está num choque séptico, tem crepitação, tem sinais e sintomas ali que possa ter uma fasciite necrotizante, é melhor que você leve para a exploração cirúrgica do que fique atrasando o tratamento cirúrgico desse paciente, em vez de estar operando esse paciente mais precoce, não fazer um exame de imagem, tá? Então, a imagem não pode atrasar o seu tratamento cirúrgico. Algumas das vezes na radiografia a gente pode identificar o gás no tecido celular subcutâneo, é um dos únicos sinais no exame de imagem que a gente vai ver que vai apoiar o nosso diagnóstico. Um aumento ali do realce na face, associado também a esse gás, na tomografia a gente pode identificar isso. A ressonância não é o exame, né? Se a tomografia já pode atrasar a nossa terapêutica cirúrgica, a ressonância que não vai ser realizada mesmo.
A ultrassonografia também pode ser realizada à beira-leito, né, um exame que é mais rápido, a gente também pode ter esses mesmos achados que a gente pode ter na tomografia. E aqui partindo para um dos últimos tópicos, que é o tratamento, né? Então, começando pelo tratamento pela antibiótico terapia, então em todos os casos aqui todo mundo sabe, todo mundo faz de forma correta. Iniciar o tratamento, iniciar antibiótico para esses pacientes após a coleta de culturas, sempre com uma grande cobertura, né? Fazendo cobertura ali para gram positivo, gram negativo anaeróbio. Se tiver alguma suspeita de streptomedicina resistente, associar vancomicina ou linezolida também pode ser adicionados. Na suspeita de infecções por gram-negativos resistentes, também associar os carbapenêmicos. Nos pacientes instáveis, com sinais e sintomas sugestivos de síndrome do choque tóxico, aqui o artigo ele recomenda que a gente utilize a clindamicina, né, trazendo aqui a justificativa que a clindamicina pode limitar a produção de exotoxina, né? Então, existe essa recomendação também sobre duração do antibiótico. Então, traz aqui que você fazer terapias muito prolongadas não tem diferença em termos de mortalidade ou em taxa de amputação, né? Então, quando a gente compara fazer menos de 7 dias ou mais do que 7 dias, e o que as sociedades realmente recomendam para a gente? Que a gente pode descontinuar o antibiótico após 48 horas do controle do foco infeccioso. Então, você submeteu esse paciente a um debridamento, a um redebridamento, e o paciente, depois de 48 horas ali, ele não tem nenhum sinal sistêmico de infecção, não tem febre, não tem elevação de leucócitos, de PCR. Então, esse paciente aqui, muito provavelmente a gente pode interromper o antibiótico. Então, 48 horas, o paciente livre de infecção, com sinais, sem sinais sistêmicos de infecção, a gente consegue interromper com segurança o antibiótico. E o ponto principal, que é a cirurgia. Então, a cirurgia ela deve ser precoce e agressiva, que é o principal determinante para os resultados desses pacientes com paciente necrotizante. Então, o objetivo principal é remover todo o tecido necrótico, tá? Então, tem aqui ó, uma parte importante sobre essa questão da gente poupar a pele sadia. E o cirurgião tem que saber aquilo que eu já mencionei, que muitas das vezes a infecção ela se estende além das alterações cutâneas. Então, essa técnica de você fazer essa exploração digital no plano acima da face e ver que ele tem um descolamento muito mais fácil do que o normal, você vai precisar estender sua incisão, o seu debridamento até essa topografia onde a face esteja saudável. Lembrar que a doença é uma faceite necrotizante, então a gente tem que expor totalmente aquela face e debridar toda essa região. O tratamento cirúrgico ele precisa ser realizado o mais breve possível. Então, quando a gente atrasa esse tratamento cirúrgico além de 12 horas, a gente sabe que existe um maior número uma maior necessidade de debridamentos cirúrgicos e uma incidência mais alta de choque séptico. Então, o nosso corte aqui é 12 horas, tá? E mostrando até que realmente isso aqui também tem diferença em termos de mortalidade. Aquele paciente que é operado em até 12 horas, ele tem 14% de mortalidade, versus 26% com aquele paciente que é operado após 12 horas da sua internação, com uma relevância estatística importante. E os guidelines mais recentes, eles recomendam que a gente avalie, que a gente opere esse paciente em até 6 horas da sua admissão. Então, isso aqui realmente é uma parte importante e, principalmente, operar o paciente o mais breve possível. A reexploração cirúrgica de 12 a 24 horas após o tratamento inicial, a gente pode avaliar esse paciente de 12 a 24 horas, geralmente após as primeiras 24 horas a gente vai operar esse paciente. E um estudo observacional prospectivo mostrou que você repetir esse debridamento em 24 horas comparado com 48 horas tem um melhor controle e uma menor taxa de mortalidade. Então, talvez o primeiro debridamento você fazer com 24 horas em vez de 48 horas seria mais interessante. E aqui um ponto que eu particularmente acho muito interessante, que é o debridamento que é com preservação cutânea, né? É poupador de pele, né? Então, esse debridamento ele tem sido proposto para diminuir a morbidade desses pacientes. Então, é uma alternativa àquela ressecção daquela região em bloco, daquela ressecção da pele em bloco, né? Então, essa abordagem ela pode ser realizada para casos que tem envolvimento somente da face, quando o tecido celular subcutâneo e a pele ali subjacente estejam normais. Então, os autores eles colocam aqui
que os pacientes que são submetidos a essa técnica de preservação da pele, comparado com essa outra técnica, esses pacientes têm um controle infeccioso similares e taxas de mortalidade também similares. Então, ao meu ver, quando você realmente tem aquele paciente que você consegue fazer somente incisões acima daquela face que esteja doente, ao invés de você retirar a pele saudável, eu acho muito mais interessante, ainda mais em serviços que não tem a cirurgia plástica ali que possa auxiliar a gente com enxertos e retalhos. Então, dependendo de onde você estiver, você fazer somente incisões e não ressecar toda aquela pele saudável é muito importante e, ao meu ver, é muito mais bem indicado, tá? Sempre também tem que saber que isso não pode levar a um risco de debridamento ineficiente. Então, um debridamento que o paciente vai progredir aquela infecção. Então, você tem que saber utilizar dessa técnica, como eu já mencionei, né? Através daquela exploração digital, quando você consegue fazer uma boa exploração digital, sabendo ali até onde aquela face está doente, eu acho que não tem muito como você errar nesse ponto, saber abrir essas incisões e preservar o máximo de pele saudável. Lógico que aquela pele necrótica, aquele tecido celular subcutâneo necrosado, a gente precisa retirar. Em relação às infecções nas extremidades, né, a taxa de infecção, ela geralmente, a taxa de amputação normalmente gira em torno ali de 25% dos casos, é uma taxa até bem alta. Sobre a necessidade de uma avaliação do especialista. Então, a gente vê muitas das vezes os pacientes com gangrena de Fournier, que a gente pede uma avaliação ali do urologista. Né? Então, saber, aqui o artigo ele traz que esses pacientes que são avaliados por um especialista ou por um cirurgião geral, eles têm o mesmo desfecho. Então, se você tiver um especialista ali, a prontidão que possa avaliar aquele paciente e operar esse paciente, é muito bom, não tem nenhum problema. Agora, se você retardar o tratamento cirúrgico para avaliação do especialista, aí eu acho que não, aí realmente até o próprio artigo se menciona a favor que o cirurgião mesmo opera esse paciente, que a gente sabe que não vai ter nenhum problema e traz benefícios para o nosso paciente. Indo para os últimos tópicos aqui sobre pressão, terapia por pressão negativa, né? Então, o nosso curativo a vácuo, então, traz todos os benefícios que nós já sabemos, né? Reduz o tamanho da ferida cirúrgica, remove o exudato, melhora a perfusão, o tecido de granulação e alguns estudos também mostrando que foi associado com diminuição da mortalidade, mas sem diferença em termos de internação, número de debridamento ou taxa de complicação. Tá? Importante também que após o primeiro debridamento, após aquela cirurgia inicial, a gente precisa avaliar aquela ferida cirúrgica, que geralmente vai ficar aberta e a gente precisa ficar ali avaliando. Então, não é muito aconselhável que a gente faça o curativo a vácuo já depois daquele primeiro procedimento. É importante que a gente consiga um controle infeccioso, então geralmente a partir do segundo, terceiro debridamento, aí sim a gente pode entrar ali com o curativo a vácuo. Sempre que possível e que estiver disponível, a gente pode transferir os pacientes para centros mais especializados nesse tipo de patologia, para que sejam avaliados por uma equipe multidisciplinar. E sobre a câmara hiperbárica, né? Então, existem poucas evidências suportando ali a necessidade de câmara hiperbárica, porém, né, mostrando que aqui parece ter sido associado em alguns estudos com uma taxa de mortalidade menor, mas sem efeitos nas taxas de amputação. Tá? Então, o que a gente também não pode fazer é atrasar a cirurgia ou então, às vezes, tirar o paciente do ambiente de terapia intensiva para submeter o paciente a uma câmara hiperbárica. Tá? Então, principalmente aqui na cidade de São Paulo, às vezes a gente precisa transferir esse paciente para centros que fazem a câmara hiperbárica. Então, se o paciente estiver necessitando de um suporte de terapia intensiva ou precisando de alguma abordagem cirúrgica, a gente não deve atrasar para submeter o paciente à terapia hiperbárica, né? Então, o cuidado intensivo e a cirurgia ainda são prioridades. E após, quando a gente consegue fazer a câmara hiperbárica, fazer 1, 2 sessões por dia, depois passando para uma sessão somente por dia é mais do que suficiente. Aqui o artigo ele finaliza falando sobre a imunoglobulina intravenosa. Ele coloca que não existem grandes recomendações, tá? Mas aqui o UpToDate ele até traz que para os pacientes com síndrome do choque estreptocócico, esses pacientes têm um benefício, né? Então esse artigo que ele menciona aqui que viu
uma diminuição de mortalidade de 33 para 15% é no estudo que avalia os pacientes com síndrome do choque tóxico estreptocócico. Então, se aquela infecção for comprovadamente por estreptococcus, a gente pode associar, a gente pode realizar a aplicação de imunoglobulina que realmente mostrou diminuir mortalidade. Eu acho que sobre esse tema que abrange muito bem todos os pontos que um cirurgião geral ali que trabalha no serviço de urgência ele precisa saber. Então, se você gostou aí desse tema, não deixa de se inscrever no canal. A gente sempre está trazendo artigos interessantes, guidelines, também sobre os outros temas do aparelho digestivo. Então, não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de compartilhar aí com outros colegas que possam se beneficiar dessas informações. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.